Salve galera! Bem-vindos a mais um Questão Smart! Na questão de hoje resolveremos uma questão bem interessante aí que caiu na última prova da BIM da banca CESP. Uma questão sobre tabelas verdades que não tem muito segredo, só aplicar os conceitos aí de conectivos lógicos e conseguimos resolver com tranquilidade. Então vamos ao enunciado. A questão diz o seguinte: a tabela a seguir mostra as 3 primeiras colunas das 8 linhas das tabelas verdade das proposições P, I, Q ou R e P, I, Q, então R, em que P, Q e R são proposições lógicas simples. Daí tem a tabela verdade ali e ele pede o seguinte: julgue o item que se segue, completando a tabela se necessário. Na tabela, a coluna referente à proposição lógica P, I, Q ou R, escrita na posição horizontal, é igual a... Daí ele traz os valores ali da nossa possível tabela verdade. Então vamos lá, pessoal. A questão, a princípio, foi boazinha com a gente, ó. Ela trouxe a tabela verdade desenhada para nós, facilitando bastante o nosso serviço. Porém, ela alterou os valores que a gente está acostumado a trabalhar. Normalmente, por padrão, a gente inicia com VVV aqui na primeira coluna. Porém, ela alterou. Mas para quem sabe operar a tabela verdade, não vai ter muito problema. Só tomar cuidado aí com os respectivos valores. Então vamos analisar aqui, pessoal. Como é que a gente vai descobrir os valores dessa proposição lógica aqui? P, conjunção Q ou R. Vamos começar por onde? Como toda operação matemática, no raciocínio lógico não é diferente. A gente inicia pelo que está entre parênteses, ou seja, pela proposição Q ou R. Então vamos colocar aqui Q ou R e descobrir primeiro essa coluna aqui. Então, a gente vai ter uma disjunção entre essas duas colunas aqui, Q ou R. Como é que a gente vai poder montar essa tabela verdade? O macete da disjunção é que a disjunção sempre será falsa quando as duas proposições simples forem falsas. Ou seja, a gente procura dois F's na mesma linha aqui, entre Q e R, e colocamos um F na outra ali. Então vamos ver aqui, VV, VV, FV, FV, VF, VF, FF, opa, dois F's, um F aqui, e aqui embaixo também, dois F's, um F aqui. Em qualquer uma outra possibilidade, que tenha pelo menos um V, ela sempre vai ser verdadeira. Então colocamos V em todo mundo aqui, beleza, descobrimos a proposição Q ou R, que está entre parênteses aqui na nossa proposição. Agora, para fechar, precisamos unir essa proposição aqui, Q ou R, com a proposição P, ou seja, essa coluna aqui com a primeira, unidos pelo conectivo conjunção. A conjunção é o famoso conectivo E, em que ele só vai ser verdadeiro quando ambas proposições simples forem verdadeiras. Então ele é o contrário da disjunção. Então, a gente precisa simplesmente procurar qual linha a gente vai ter duas proposições verdadeiras para colocar na nossa proposição final como verdadeira. Então, na primeira aqui, verdadeiro, verdadeiro, temos verdadeiro. Segundo, FV não, VV, V, FV não, VV, V, FV não, VF não e FF não. Então, ficou VVV nessas três aqui, em todas as outras vão ser um F. F, F, F e F. Então, o valor final da nossa proposição ficou esse aqui. Vamos ver se ele bate com a ordem que a questão nos trouxe. Ela trouxe ali, ó, P e Q ou R vai ficar VF, VF, beleza. VF de novo, V, F, F, F. Então, corretíssimo. Bateu exatamente com o valor que a gente descobriu. Assertiva aí, correta. Vamos então para a próxima.